Deixa eu falar para vocês. Eu resolvi escolher esse tema, principalmente porque nós estamos estudando o livro dos médiuns. E com o estudo do livro dos médiuns, e a maioria das pessoas que vem à casa espírita, né, muitas vezes vem mais para o passe do que propriamente para o estudo, né? Esperando sempre a oportunidade da hora do passe, como se o passe fosse algo miraculoso que a casa fornece. Eu vou falar mais ou menos as noções do que eu pretendo falar. Não nessa ordem, mas eu vou falar sobre esses assuntos. Fluido magnético, princípio vital, centros de força, enfermos e enfermidades, tipos de passe, aplicação e resultado, água magnética e passista. Esses são os temas mais ou menos que eu gostaria de abordar hoje. E o principal que eu começo assim a falar é o que é o passe, né? Muitas pessoas ficam pensando o que é o passe. O passe é um processo que é feito de forma a devolver, a passar para as pessoas, de novo, o reequilíbrio dos chakras. Como assim? O passe é uma doação fluídica. É uma doação. É uma doação que é feita ou somente pelo passista, que é a doação magnética, que nós não vamos entrar em detalhes aqui, que é maravilhoso, o estudo do magnetismo humano, que provoca e tem muitos resultados. O magnetismo espiritual e o misto é o que nós mais vamos nos dedicar hoje, que é o que se aplica dentro da casa espírita, né? O passe é como no corpo físico. Nós precisamos, ao sentir um adoecimento, uma falha do processo uma falha da parte sanguínea, a gente faz uma transfusão de sangue. Na hora do passe, a gente faz uma transfusão fluídica. A gente procura passar para as pessoas com que a gente dá o passe uma reposição das energias perdidas ou momentaneamente obstruídas, né? O passe é nada mais, nada menos que dar o amor. Uma vez disseram que iam dar um curso de passe para o Chico, e o Chico falou: interessante, como é que vocês vão dar um curso de ensinar a amar? Então, o passe, ele é a entrega da pessoa com a sua fé, a sua vontade, né, em prol do amor, da caridade. E isso é um processo que não é uma coisa repentina e não é uma coisa ao acaso. É algo em que há um certo conhecimento. Você não vai dar um passe numa pessoa sem você estar preparado e entendendo o que você está fazendo. Por isso o objetivo do estudo. Existe aquela pessoa que despreparadamente dá o passe? Dá. Mas o que acontece? O passe é uma interação entre o passista, a pessoa que está dando o passe, e a pessoa que está recebendo o passe. Então, o que acontece? Quando você chega na frente de dar o passe a uma pessoa, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para a pessoa. Você tem que olhar para a pessoa, sentir a vibração da pessoa. Não é fechar os olhos e sair dando o passe. É você perceber, porque é assim que você vai desenvolvendo a visibilidade da aura. Por quê? Qual é o objetivo do passe? É você, junto com o plano espiritual, reequilibrar os chakras principais, que ficam no duplo etérico, que fica na parte perispiritual, do corpo causal, para que eles enviem para os nossos plexos energéticos e dê de novo a energia, desobstrua aquilo que esteja
obstruído, reequilibre, porque nós somos feitos de corpo físico, perispírito e espírito. O corpo físico, ele é feito, a proposta do corpo físico está no perispírito. O que quer dizer isso? Aquilo que você precisa para atuar com aquilo que você programou no plano espiritual, você projeta como você quer o seu perispírito, como você quer o seu corpo físico, na hora em que o óvulo junta com o zigoto, junto com o espermatozoide, que forma ovo zigoto, e nessa formação se aproxima o espírito, que já foi programado, que você mais ou menos escolhido as suas provações, aquilo que você ainda vai resgatar, aqueles seus compromissos do plano espiritual, e você vai formar o corpo de acordo com a sua proposta. Né? Você vem homem, você vem mulher, você vem com a deformidade física, se você vem com alguma deficiência de alguma coisa. Para quê? Para que você cumpra a sua programação. Então, quando você é feito o corpo, é um espetáculo, que é uma obra de arte, o corpo humano, a interação. No perispírito, que é o elemento de ligação entre o corpo físico e o corpo espiritual, que é o espírito, né? Esse elemento de ligação, ele é exatamente igual ao corpo físico. Por quê? Porque ele programou o corpo físico para ser igual a ele. Então, o que acontece? Ele tem 7 pontos principais. Hoje, a minha acupunturista, eu estava conversando com ela sobre os chakras, ela disse que nós temos em torno de 8.000 chakras, 80.000 chakras no corpo humano, porque ela bota as agulhazinhas nos pontos chacrais. Mas as 7 principais chakras, né, que é o coronário, o cerebral, o laríngeo, cardíaco, o gástrico, o esplênico, o genésico e o básico, que eles ainda é o que fica mais ligado à terra. O movimento de vibração que você procura para fazer com que o organismo trabalhe harmonicamente é sempre procurando energizar o chakra principal, que é o coronário. É nele que fica ligado o cordão de prata, que está ligado ao corpo espiritual. Você tem o corpo, o fio de prata que está ligado. Então, o que acontece? Você ali, naquele corpo, você tem aquilo que você precisa para energizar. O coronário energiza a parte do cérebro, o cerebral, a parte também da vista, nariz, boca, dos sentidos, a garganta, das glândulas, e assim sucessivamente. Cada um, que é um chakra no corpo perispiritual, quando ele vai para o corpo físico, é um plexo, são os plexos, são os campos de força, né? Que energizam. E como é que isso funciona? Os chakras, eles são os vórtices, assim, parece um funil visto de lado. Ele roda, e no que ele roda para lá e para cá, e para lá e para cá, ele vai absorvendo, porque nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. No fluido cósmico universal, que é o que abrange tudo. É como imaginar a água e o peixe. O peixe, o universo do peixe é a água. O nosso universo é o fluido cósmico universal. Toda a matéria existente no universo está mergulhado no fluido cósmico universal. Dizem até que o fluido cósmico universal é como se fosse Deus.
aquele que sabe tudo, entende tudo, e que tudo que você fala, tudo que você pensa, tudo que você projeta, está no fluido cósmico universal. É a lei que você joga ao fluido cósmico universal todas as suas sensações e emoções. Por isso é que quando você vai dar o passe, é importantíssimo você olhar. Inicialmente, quando você é um aprendiz, pode ser que você não veja nada, mas que você está ali e você sabe que você é um instrumento. Nós, passistas, nós somos meros elementos de doação do fluido vital. O que é o fluido vital? É o fluido animalizado do homem. Só tem fluido vital quem tem vida. As plantas, os animais e os vegetais. Nasce, morre, nasce, cresce, reproduz e morre, tem fluido vital. Por isso que muita gente sente energia vindo das plantas, sente a troca energia de amor com os animais, com os seres humanos. Por quê? A energia vital, de vida. Isso é o quê? Uma alteração, uma das alterações do fluido cósmico universal. Então, o fluido vital é que faz com que a gente tenha uma oportunidade encarnatória, que faça com que a gente possa utilizar desse fluido de maneira inteligente, de maneira a não explorá-lo em excesso, nem gastá-lo em excesso com coisas desnecessárias, né? Porque às vezes você utiliza o fluido vital em demasia com coisas não tão importantes. E às vezes você pode diminuir o seu tempo de vida pelo gasto excessivo do fluido vital. Com noitadas sem parar, com bebidas adoidado, com exercícios demasiadamente fortes que podem desgastar o corpo físico. Então a gente tem que aprender a viver e tirar o melhor proveito da vida, de forma que a gente possa, através do pensamento, da vontade, do amor e da caridade, dar, né? Não tem caridade maior do que você vir aqui e doar do seu fluido, para que os espíritos possam, junto com você, pesquisar no amigo, no colega, na pessoa que está na plateia, na pessoa que está precisando de uma harmonia, que está passando por um momento de dificuldade, um momento de depressão, um momento de angústia, ou até de desequilíbrio momentâneo, você conseguir doar do seu fluido para harmonizar aquela pessoa. Você consegue repor o seu fluido. Não há necessidade da preocupação que esse fluido, você ao doar, ele se extingue. Não. Você pode doar e você vai ter sempre uma recarga desse fluido proveniente até do exercício do amor. O corpo vai produzindo tanto quanto houver necessidade, desde que você, normalmente, o passe é dado até 10 pessoas, 12 pessoas, mais que isso não é recomendado. Os chakras normais das pessoas que estão em processo de evolução, como nós aqui no planeta de expiações e provas, normalmente tem um tamanho de 5 centímetros. É mais ou menos isso, 5, 6 centímetros. Nós temos os nossos chakras mais ou menos assim. Conforme o espírito vai evoluindo e vai se aprimorando, vai ficando mais sutil, os chakras podem chegar até 20 centímetros. E esses chakras é a capacidade que a pessoa tem de captar todas as energias que vêm do sol, da terra, da água, de todas as energias que cruzam o fluido cósmico universal. Você tem a capacidade de captar e direcionar para os órgãos devidos. Por isso as cores. Cada chakra, ao rodar, ao se movimentar, ele envia cores
envia essas cores, ela emana essas cores. E essas cores vão fazer parte da sua aura. O que é a aura? É quando o seu perispírito se expande. O seu perispírito se expande, é o próprio perispírito, e em volta dele você consegue ver os tons. As pessoas que estão preparadas para ver, né, têm uma sensibilidade para ver os tons da aura. Se você percebe, ao você olhar para a pessoa, que a aura dela está escurecida, que a aura dela está acinzentada, ou que alguma das cores primordiais estão faltando, você vai, o passista, vai diretamente aonde você, o chakra responsável para aquele tipo de problema. Ou se você, a pessoa já te contou que está com problema disso ou problema daquilo, você foca no chakra principal responsável por aquela parte do corpo e do organismo. O passe ele pode ser dado de várias formas, né? Depende da casa espírita e depende do médium, né? Você pode dar um passe, que normalmente é assim que se dá nas casas espíritas, o passe dispersivo, em que você tira o excesso da energia. Depois você dá o passe repondo, procurando localizar os chakras e repor. E, por fim, você despeja o fluido na pessoa. Mas pode ter o que não pratica muito na casa espírita, o passe longitudinal, o passe transversal, o sopro, o rotatório, vários outros que você teria que aprender a utilizar, estudando e se aprimorando mais no magnetismo. Como funciona o movimento dos eflúvios que envolvem o corpo. Mas não há necessidade de pensar assim, eu tenho preocupação porque eu posso chegar e quando eu for dar passo numa pessoa, eu não estar bem e acabar passando alguma coisa ruim para a pessoa com que eu estou dando passo. Não existe essa preocupação dentro da casa espírita. Por que não? Porque como aqui, antes de nós chegarmos, já há uma preparação. Os espíritos já chegam, aqueles que começam a trabalhar antes de nós chegarmos, quando nós chegarmos, por isso é que normalmente nós escutamos primeiro uma palestra, que essa palestra vai ser equilibradora, e enquanto eu estou dando a palestra, os espíritos estão observando aonde estão as falhas em cada um, qual o pensamento, o que precisa, o que não precisa, onde vão harmonizar, e eles vão preparando as pessoas para vir a receber o passe. E para intuir o passista de como abordar aquele problema da pessoa que está para ali. Né? Às vezes é problema espiritual, às vezes é obsessão, às vezes é problema físico, às vezes é problema só de distribuição, que você tem algum chakra obstruído por má alimentação ou por alguma atividade que faz com que você obstrua um chakra que precisa ser desobstruído. Então, há várias técnicas, mas na casa espírita é sempre o passe misto. É sempre. Quando o passista, não tem condição de dar o passe que a pessoa que está ali precisa receber, o plano espiritual atua e através de você, através das suas mãos, através da sua energia, ele atua no passe misto. Como também pode acontecer quando a casa está lotada e não tem médio suficiente para dar passe, que a gente faça um passe global, para que todos recebam. Então, nós emanamos o quê? O protoplasma, a energia, e essa energia é absorvida pelos espíritos, porque eles não têm fluido vital. O espírito não possui fluido vital. Ele precisa do fluido animalizado do homem,
Então, ele pega esse fluido vital e ele, então, junto com todo o conhecimento dele, faz o trabalho. Ninguém sai daqui pior do que entrou. O máximo que pode sair é igual ao que entrou. Por quê? Nós, médiuns, não fazemos milagres. E isso é um trabalho de mão dupla. Do mesmo jeito que eu tenho que me preparar, me equilibrar para me propor a dar um passe, que é dar o melhor de mim, inclusive dar amor, porque você já pensou, pega uma pessoa que você nunca viu antes e você tem que dar amor àquela pessoa, porque o passe é uma caridade, não deixa de ser uma caridade. Você doa do seu fluido para aquela pessoa que está precisando. Então, o que acontece? Nesse momento, é preciso que a pessoa que esteja do outro lado queira receber. Entre em sintonia. Mantenha o padrão vibratório. Mantenha também a vontade e o pensamento. Para quê? Para que haja uma interação entre passista e o que recebe, para que você possa fazer o trabalho. Porque são alguns minutos que você está dando o passe. É diferente de um passe magnético, em que o passista dá sozinho, mas às vezes o passe leva meia hora. É o passe magnético, que é maravilhoso o estudo do magnetismo. Eu sou fã incondicional de Jacó de Mello, eu leio todos os livros dele, faço tudo o que puder, porque é uma admiração profunda. Um homem que tem a capacidade de gerar tanta energia para distribuir desinteressadamente, né? Tanto dentro da casa espírita, quanto fora da casa espírita. Não recomendo ninguém a dar passe fora da casa espírita sem um acompanhamento. Normalmente de 2 a 3 pessoas. Nunca sozinho. Porque você não sabe o que você vai encontrar. Aí você diz assim, mas a pessoa que não está na casa espírita não tem direito a receber um passe? Tem. Se tiver adoentado, se tiver acamado, se tiver precisando que o médium se desloque até lá, claro que você vai com respaldo de mais ou 2 médios e você vai dar, mas não é o mesmo passe que ganharia dentro da casa espírita. Porque aqui é um ambiente propício e preparado para que seja dado o melhor. Lá você vai dar dentro dos que você puder. O ambiente estiver muito pouco. Por exemplo, eu fui dar um passe num hospital, havia tanta briga energética dentro do CTI que foi difícil a concentração para ser dado o passe. Porque há muitas energias divergentes, pensamentos divergentes. Pessoas que não estão na mesma sintonia. É muito importante a gente compreender entre o enfermo e aquele que está tratando, que haja uma, por exemplo, se você vai ao médico e vai fazer tratar uma doença séria, você precisa o quê? Ter uma empatia com o médico que está te tratando, para você poder confiar naquilo que ele está falando e você se propor a fazer aquilo que ele está pedindo para você fazer. Não pode haver desconfiança entre você e a pessoa que está te tratando, porque se houver desconfiança, não tem cura, porque você não vai obedecer a medicação, não vai obedecer os horários para tomar o remédio. Você não vai. Por quê? Você não confia. É a mesma coisa no fluido de passe que a gente dá. É uma reciprocidade. Tem que haver fé. Nada existe sem fé. Porque eu tenho que dar e você tem que receber. Não adianta eu dar de uma muralha. Uma pessoa que não acredita, que não tem fé, que está ali, mas não está ali. Está aqui, mas está com a cabeça distante. Não acontece. E o passe não é feito para cura. Olha só. Ninguém cura ninguém, a não ser Jesus, que dominava todas as ciências, que dominava todos os eflúvios, que dominava todas as energias. Nós jogamos os fluidos junto com o plano espiritual, ou o magnetizador sozinho, mas o mais importante,
Ao nós jogarmos e tentarmos desobstruir, havia o esforço da pessoa que está recebendo em se trabalhar e se preparar para melhorar. Porque não adianta eu chegar nela, por exemplo, que está com o obsessor, por exemplo, e eu dar um passe dispersivo, lutar para tirar, afastar um pouco aquele obsessor com a ajuda dos espíritos, e ela sai daqui, mantém os mesmos pensamentos, mantém as mesmas atitudes, mantém o mesmo comportamento, vai ter a atração outra vez, porque nós vivemos de atração, de sintonia, nós estamos envoltos em sintonia. Todos nós, espíritos encarnados, estamos sintonizados. Os pensamentos estão aqui em volta da gente. Se você ligar um rádio, né, não chega do nada. Pega o celular, não chega do nada. Na nuvem, nós estamos falando sobre a nuvem, né? Não está tudo escrito lá na nuvem, não está tudo programado, reservado lá, e não conseguimos escolher. Então é a mesma coisa que acontece com o ser humano. Nós nos propomos a dar, mas tem que haver a disponibilidade da pessoa para receber. O fluido vital é o fluido em que há um trabalho do plano, do corpo humano, de retirar do universo o fluido cósmico universal e transformar em fluido vital. Há uma transformação nesse fluido. E quando nós estamos conversando até sobre isso, não é só... existem emanações de diversas coisas. Existe emanação do Sol, que emite um monte de raios que vem de todos os lados, emanação da água, da terra, das pedras. É uma chuva de emanação em que a gente tem que aprender pela nossa sensibilidade, pela nossa energia, a captar o que tem de melhor. Eu tenho uma mania muito diferente, que eu abraço a minha goiabeira todo dia de manhã. Eu abraço a minha goiabeira para receber o prana que vem dela, da energia que vem da natureza. Nós já reparamos que quando a gente... Por exemplo, eu quando estou nervosa, às vezes eu pego o meu cachorrinho no colo, fico abraçadinha com ele, daqui a pouco você vai ver que ele faz uma gracinha, faz isso aqui, você vai recebendo aquela energia de amor, aquele amor incondicional, e daqui a pouco aquela sensação mais pesada passa. Vamos ver um outro assunto aqui que a gente tem que falar. Tipos de passe. Aplicação e resultado. É isso que eu estava falando, da aplicação e resultado. Para ver o resultado do passe, há necessidade que seja até permitido a cura. Porque nem sempre a cura é permitida. Como assim? Eu tenho o objetivo de... Você tem um problema físico. Eu quero, minha vontade, meu desejo, minha oração, meu pensamento, meu foco é para que eu possa te curar. E eu vou jogar tudo que eu puder para que essa cura aconteça. Mas nada acontece sem autorização de Deus. Eu não tenho noção do karma que ela tem. Eu não tenho noção da programação que ela tem. Então, às vezes, eu quero curá-la, mas aquela doença faz bem para ela. É importante para ela. Porque é através daquela doença que ela vai crescer, que ela vai aprender, que ela vai se melhorar. É difícil a gente acreditar que um pai coloque uma dificuldade para o filho para que ele melhore. Mas, às vezes, a gente não tem que tirar o celular de um filho, a gente não tem que ligar ou desligar uma televisão, a gente não tem que botar um castigo, a gente não tem que privar de uma viagem, porque a gente tem que educar para a vida. E, às vezes, as coisas que a gente acha, poxa, é excesso, é absurdo, é a nossa ignorância. Porque Deus é infinitamente bom e justo. Nada acontece sem que Ele
permita que aconteça. Até as obsessões. Até as obsessões. A obsessão é permitida para quê? Para testar a sua capacidade e a sua fé de resistência. De você conseguir vencer as suas más inclinações, de você conseguir vencer os seus maus pensamentos, de você conseguir sair do teu momento de tudo que é fácil é bom. Para que lutar pela vida? Para que correr atrás, né? Como diz assim. É muito bom quando a coisa vem de graça, mas não vem nada no planeta de expiações e provas de graça. Nada. Tudo que aqui. Se eu falar com a Duda, ela tem os problemas dela. Se eu falar com a Ana Laura, ela tem os problemas dela. Se eu falar com a Rita, tem os problemas dela. Cada um tem o seu problema. E a gente sempre acha que o problema do outro é menor. A gente sempre supervaloriza os nossos problemas. Por quê? Porque são as nossas dificuldades. Então a gente acha que a vida do outro é mais fácil. Que a vida do outro tem mais facilidade. Se fosse assim, nenhum rico se suicidava. E é o que mais tem aí, esses famosos de Hollywood aí, a gente vê os montes que se suicidam. Dizem que a cada 5 minutos, 2 ou 3 pessoas se suicidam no mundo. O que é isso? É falta de força de vencer a sua programação. Porque não acreditam na vida após a morte. Acreditam materialista que o mundo, a vida acaba com a morte. Então, o que acontece? Se a vida acaba com a morte, para que eu vou continuar vivo sofrendo se eu posso simplesmente dar um fim nisso e isso acabar? Só que não acaba. A vida permanece indefinidamente. No momento que nós fomos criados, nós nunca mais deixaremos de existir. Trocaremos de corpo, trocaremos de nome, trocaremos de pessoas de convívio, trocaremos de país, mas o espírito é o mesmo. Então, é que a gente diz assim, você tem que se preocupar de você estar Marisa, mas você não é Marisa. Claro, porque todas as pessoas que estão ao meu lado, todas as pessoas que estão comigo, que estão no meu bonde, vão descer. Eu, quando nasci, eu tinha tantas tias, tantos parentes, tinha pai, tinha mãe, tinha, né? E hoje a família minguou, todo mundo morreu, desceu do meu bonde. E as pessoas que entraram no meu bonde acabaram descendo antes de mim. Meus 2 maridos, 2 pessoas que eu amei. O primeiro que eu casei, que eu fiquei viúva. O segundo eu casei, fiquei viúva. É o meu karma? Será que provavelmente em outras vidas eu não valorizei a minha vida de casada? E nessa vida eu luto para ficar casada e Deus leva? E eu tenho que enfrentar a vida, criar filho e lutar pela minha sobrevivência sempre sozinha? E quem olha para mim diz, ela é feliz, ela está sempre sorridente, mas ninguém convive com o meu eu, das minhas frustrações, das minhas tristezas, das minhas angústias, das minhas insatisfações. Por quê? Porque a gente tem sempre a impressão que a vida do outro é melhor do que a nossa. E você pode ter certeza que não é. E o trabalho que a gente faz na casa espírita de conscientização, o trabalho que a gente faz na casa espírita de estudo, é justamente para preparar a gente para o crescimento e para poder ser beneficiado. Porque não adianta eu querer ajudar ninguém se essa pessoa não quer ser ajudada. Pegar um filho e dizer, olha, não faz isso, meu filho, isso não vai dar certo, eu tenho experiência que isso não vai dar certo, isso vai dar errado, mas ele quer para aprender. Não escuta, mãe. Mãe, você não sabe de nada. Você não sabe de nada.
Porque quer ter a sua própria experiência, quer vivenciar o seu próprio problema. O trabalho que a gente faz na casa espírita é muito mais que o passe. O passe é um detalhe. E nem sempre todas as pessoas precisam tomar passe. Depende do momento. Existem casas espíritas que têm uma sala de passe, em que a pessoa entra para tomar o passe quando sente necessidade de tomar. E a pessoa dá o passe como ela se sente para dar. Não tem um método, não tem uma forma de bolo. Conforme você vai se desenvolvendo, desenvolvendo as suas percepções, você vai, por exemplo, eu vou dar o passe nela. No que eu vou dar o passe nela, eu vou colocar a mão onde eu sei que tem o problema, onde eu percebo o problema. Isso é sensibilidade. Isso não é uma coisa automática, que a pessoa pensa que chega na frente da pessoa para dar o passe, fecha os olhos, dá o passe, sai, aí vai para outro, fecha os olhos, dá o passe. Isso é um trabalho mecânico, não é esse o trabalho do passe. O trabalho do passe é um trabalho de amor, de dar de você, de caridade. O passe magnético e o passe espiritual são diferentes. O passe espiritual é só o espírito. É só o espírito. Você pode estar sozinha com você, numa oração, você e Deus. E de repente você sente uma aproximação, você sente uma energia, e você vai receber aquele passe, você vai receber aquele amor, você vai receber aquela bênção. Você e Deus. Você e Ele. Você precisa, antes de entrar numa casa espírita, dar o seu autopasse. Precisa gestos, não pensamento. Entrar na casa espírita pensando em como posso sair melhor, como posso resolver os meus problemas, como posso lidar com a vida. Gente, eu quero aprender a viver. Porque a gente vive, mas não quer dizer que a gente saiba viver. Porque a gente vive errando, tropeçando, fazendo coisas que não tem vontade de fazer. Quem de nós aqui já não disse, eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter agido assim. Eu não deveria ter respondido isso. Devia ter chegado e feito igual ao Chico, beber um gole de água. Mas quando você vê, já fez. Por quê? Pela sua imperfeição. Então, o trabalho da casa espírita é a introspecção. É esse trabalho da reflexão. É o trabalho em que você para pensar, faz uma viagem interior e procura ser melhor. E às vezes vem a dor. Por que a dor vem e pega a gente às vezes desprevenido? E a gente às vezes tem a sorte de ser ajudado, de conseguir passar pelo problema e sair vitorioso, mas tem que fazer a transformação necessária. Se mantiver o mesmo comportamento, vai acontecer de novo. Porque você às vezes recebe a oportunidade, recebe uma mão amiga, recebe uma chance e não sabe dar valor àquilo que você recebeu. Aí com certeza tem que vir com mais forte, mais dura provação para que você desperte. E aí tem aquela história do menino, né? Que uma moça chegou num lugar e tinha uma criança deitada, foi visitar com Chico Xavier, e a criança era cega, surda, muda, sem pé, sem braço, sem nada. E a moça falou para o Chico, cadê Deus? Cadê Deus que permitiu que nascesse uma coisa assim? O Chico falou, minha filha, nunca duvide de Deus. Ele já nasceu com 2 pés, 2 braços, olhos, boca, ouvido, já suicidou 4 vezes. Agora ele veio de uma forma que ele não possa se suicidar, para ter chance de reparar. Porque se ele vier com alguma, ele vai se suicidar de novo. Porque as pessoas querem encontrar na encarnação uma coisa chamada facilidade. Quanto mais facilidade, e um dos maiores erros são dos pais, que procuram, de todas as formas,
super proteger os seus filhos. A supermãe, não sou diferente. Não tá, quem está te falando aqui não é uma pessoa que é diferente. Mas é a verdade. Quanto menos você prepara o seu filho ou sua filha para a vida, para as dificuldades, dando tudo o que eles querem, sem dar a eles a essência, a dificuldade da vida. Eu quero aquela boneca, toma. Eu quero aquele sapato, toma. Eu quero aquela bolsa, toma. Eu quero ir para aquele colégio, toma. Eu quero sair dele e vai. Quando não é os pais que educam e preparam eles para a vida, eles vão apanhar de quem? Da vida. Porque lá fora, o chefe não vai ser bonzinho, a esposa não vai chaleirar, o marido não vai chaleirar, vai querer uma troca, vai querer dar e receber, não vai querer só dar. E a pessoa está envolvida no egoísmo, no medo, no que eu sou, é para mim. Eu vejo, às vezes, o Trump, né, que fala, porque eu sou a América melhor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Gente, nós não somos nada. Chico uma vez disse, eu sou um verme. E toda vez que falava não sei o que, ele falava, eu sou um verme. Aí, numa outra ocasião, numa outra palestra, ele falava, eu sou um verme. Aí o Emmanuel chegou para o Chico e falou, Chico, pelo amor de Deus, para de dizer que você é um verme. O verme é excelente, o verme é excelente. O verme, ele faz o que é programado para fazer. Ele é encarnado para fazer isso e ele faz. Por que você está se comparando com o verme? O que ele quis dizer para o Chico? Que o verme fazia o que tinha que fazer. O verme não era inferior a ele, por isso que ele queria se igualar ao verme. O verme era brilhante, porque aquilo que tinha sido proposto para ele fazer, ele cumpria. Então, nós não precisamos ter a nossa humildade muito descaracterizada a ponto de nos anular, nem a vaidade muito intensiva que não nos permita olhar o próximo. Perceber o próximo. Às vezes o próximo não precisa nem de um passe, é um abraço, é uma palavra, é um momento que você dispõe para ouvi-lo. Eu às vezes vejo assim, a minha filha, mãe é a melhor coisa do mundo. A mãe, ó, palma da mão, criancinha com cólica. Esquenta a mão, bota na barriguinha, bota no colinho, dá uma mexidinha, o passe que Deus já deu naturalmente para você. Você bota a mão na cabecinha, faz festinha, daqui a pouco a criança tá boa. Você estava dando passe e nem tinha consciência daquilo. O beijo do amor, o amor que você dá, é um passe. Às vezes as pessoas acham que precisam de um ritual para dar amor. E não é. É uma empatia natural. É uma coisa que você dá de você para o próximo sem esperar nada em troca. Quando a gente se reúne aqui para fazer a sopa, quando a gente se reúne aqui para dar uma palestra, para conversar com um, para ver a necessidade do outro, isso já é um passe. Já é uma troca energética, um olhar. Jesus curava com o olhar. Quando ele usava o fluido magnético, quando ele usava o cuspe ou a terra, é porque ele precisava de mais fluido vital para fazer uma cura mais intensa. Tipo assim, a pessoa é cega de nascença, não tem o olho. Como é que ele ia refazer? Então, ele usava um material que tinha no ambiente para refazer aquilo. Nós nunca vamos chegar, enquanto encarnados, a isso. E não precisamos de curas mirabolantes, que as pessoas usam faca, que as pessoas fazem essas cirurgias sem higiene nenhuma, dizendo que é... Não. Primeira coisa que nós temos que fazer, procure um médico. Um bom médico. Se trate com um médico. Quem cuida da matéria é a matéria. Então, depois que você pesquisar tudo e não encontrar nada físico que você possa tratar fisicamente, vamos ao recurso espiritual. Mas tem coisas que são tratadas
pelo médico. Não vamos pular o médico, que nem aconteceu com um conhecido meu, que ela estava com câncer, uma das razões porque ele deixou de ser espírita. A mãe dele estava com câncer, e ele foi a um lugar que a pessoa disse que estava recebendo o Dr. Herman, não sei se estava, e quando chegou lá, ele disse assim, pode ficar tranquila, não precisa tomar mais remédio nenhum, fazer mais nada que eu vou te curar. E a moça, com aquela fé inebriante, largou todos os tratamentos, largou tudo e morreu em 2 meses. Isso é folclore, isso é má fé. Primeiro consulta o médico, primeiro se trata o médico. O que o médium faz? Ele te dá energia, ele te dá fluido para que a medicação faça efeito, para que o médico encontre o seu problema. Porque às vezes você vai no médico, não consegue identificar o que você tem. Vai no outro, não consegue identificar o que você tem. Aí o que acontece? Você reza, você pede o quê? Deus, ilumina esse médico para que ele possa ver o meu problema. E de repente, o médico que você nem possa imaginar, chega lá e diz, o seu problema é esse. E aí sim você pode fazer um tratamento paralelo, pode fazer um tratamento paralelo, físico e espiritual, até deve. Porque ele intensifica o tratamento espiritual, ele intensifica o tratamento físico, mas nunca abandonar o tratamento físico. É indispensável o tratamento físico. E o tratamento espiritual é uma opção nossa de querer permitir que o Pai interceda por nós, que uma cura possa acontecer, que alguma coisa possa me ajudar a vencer aquela dificuldade. Por que eu fui avisado? Por que eu fui alertado? Por que eu não entrei no avião que todo mundo morreu e eu não entrei no avião? Por que eu fui protegido? Por que eu não era a sua hora? Gente, tudo tem hora, tudo tem momento. Nós é que temos pressa, eles não têm pressa. Tempo para eles é completamente diferente do nosso. Eles não têm pressa de nada. Eles querem que a gente aproveite a oportunidade da encarnação para crescer, para botar em prática aquilo que nós nos programamos para fazer. Nós nos programamos no plano espiritual, com o nosso anjo de guarda, com os nossos espíritos amigos, para encarnarmos e nos propusemos a fazer determinadas coisas aqui. Só que quando nós encarnamos, passa pelo processo do esquecimento e a gente simplesmente quer fazer tudo diferente. Porque a gente quer facilidade. Se eu posso ter que trabalhar das 5 da manhã até as 7 da noite para ganhar um salário mínimo, se eu posso roubar, se eu posso receber fácil, se eu posso me desviar, se eu posso vender uma droga aqui, uma droga ali e ganhar um dinheiro sem esforço, mesmo que seja o prejuízo do outro. Porque quando você vende uma droga, você não está só sendo beneficiado, você está prejudicando alguém que está se viciando, que está se, né? Então, o objetivo que a gente se propõe numa casa espírita é não só o passe. O passe é importantíssimo, que é simplesmente passar a sua energia para o próximo. Como o doente precisa de sangue para refazer o organismo, a gente precisa de fluido. Eu escutei uma coisa que eu fiquei impressionada no livro do André Luiz. Eu estudando, procurando o livro do André Luiz, lá no nosso lar, estava dizendo assim, que nós precisamos de comida e de água 10% só. Nós precisamos de oxigênio 20%. E nós precisamos do fluido vital e do fluido espiritual 70%. Isso está no livro Nosso Lar de André Luiz. Não sou eu que estou falando. Então você vê o quanto é importante os fluidos. Por isso que diz, vai pegar um sol, vai pegar uma vitamina D, vai andar na rua, vai andar, fazer uma caminhada, vai ter um contato com a natureza. Porque é aí que há a troca energética.
Vai conversar com uma pessoa, vai abraçar uma pessoa, vai escutar alguém, vai trocar, porque a gente vive na troca. Nós estamos num planeta unidos por energias que nos faz, justamente viemos todos juntos para que um alavanque o outro, para que haja um crescimento global. Não é eu querer ser melhor que você ser querer melhor que eu quero tirar proveito de você quer tirar proveito de mim, eu tenho ambição de não, minha terra, eu só tenho 2 pés e um corpinho, mas eu quero morar eu quero pegar um país, outro país, outro país, outro país, para quê, gente? Que ganância é essa? Dá para todo mundo. Por que eu tenho que matar? Por que eu tenho que destruir para ter? Se eu vou morrer, não vai nada. Não levo nada. É impressionante. Eu posso dizer isso porque tem 2 meses que meu marido morreu. E as coisas que ele era apegado, as coisas que ele amava, as coisas que a gente não mexia, que é aqueles CDs antigos do Nordeste, aquelas coisas horrorosas, lá da época Nordeste. E ninguém podia mexer naquilo, porque ele escutava aquilo milhões de vezes, eu ficava doidinha, desesperada, daqueles forrós todos. Ficou tudo aí. E eu que era doida para jogar aquilo fora, agora está lá e eu não tenho coragem de jogar fora. Por quê? O amor que ele tinha para as coisas, nada ficou. Ele não podia ver uma infiltraçãozinha, ele não podia ver uma rachadurazinha, ele não podia ter... Por quê? Porque ele ia consertar, ele ia fazer... E agora? Ele prejudicou o corpo físico dele ao máximo, subindo em escada, fazendo milhões de coisas que não podia fazer. Ficou tudo aí, gente. A gente não leva nada. A gente não leva nem o corpo. Até o corpo fica. E a gente gasta uma fortuna com botox. Uma fortuna com peitos de silicone. Uma fortuna com tratamentos... Né? Hoje mesmo eu estava entrando no elevador, olhei para a moça e, gente, eu fiquei assim, era cílio postiço, boca artificial, sobrancelha pintada, ela tinha peito de silicone, ela tinha... Eu falei assim, gente, o que dela é normal? Tudo artificial? E pior que quando ela morrer vai ficar tudo lá no caixão, porque o silicone não dissolve, não. Porque eu já fui tirar uma tia minha do caixão, estava lá os peitinhos lá. O silicone não sai, o silicone não desmancha. E a gente está preocupado. A gente está preocupado com o corpo físico só. Nós temos que cuidar do nosso corpo físico? Temos. Ele é importante para a gente? É. Por quê? É através do corpo físico que o espírito trabalha, que o espírito se programa para fazer. Mas não podemos viver endeusando o corpo físico. Nós temos que desenvolver o espírito, que é a única coisa que a gente nasce com ele e vai viver a vida inteira contigo mesma. Eu vou ser espírito, Marisa, que já fui Marta, que já fui Henrique, que já fui Luiz, que já fui Felipe, não sei quantas encarnações eu já tive, mas eu não consigo me livrar de mim mesmo. Nunca mais. Desde o momento que eu fui criada. É esse espírito que eu tenho que desenvolver. É esse espírito que eu tenho que aculturar, que eu tenho que estudar, que eu tenho que trabalhar para poder, um dia, chegar a não precisar mais encarnar. Eu ia falar até que o perispírito nos acompanha sempre, né? E que existe polêmicas que me perguntaram sobre a segunda morte. O que era a segunda morte? E eu coloquei, e que pesquisei, procurei, que a segunda morte é quando você completa a sua programação nesse globo, você chega ao máximo aqui e você sai desse globo para ir para um outro planeta e você deixa o perispírito e adquire o perispírito do outro planeta. Então, é a segunda morte. É a morte em que você se liberta do peso do perispírito pesado, já desgastado, que é o perispírito de uma matéria densa. E pega quanto mais evoluído a pessoa for, mais rarefeito é o perispírito.
Você já chegou ao ponto em que você é só espírito, que o seu perispírito é tão rarefeito, é tão leve que você não precisa mais de perispírito para viver? Porque você é simplesmente um ser completo. Que as coisas do mundo não são tão mais importantes. Que você se preocupe e se preocupa com o outro. Não porque ele está mais bonito do que eu, não porque ela está mais bem vestida do que eu, não porque ela tem um sapato de marca, não porque ela está com uma bolsa da Gucci, não porque ela é gente, ela é um espírito, ela é uma pessoa para eu amar e ser amada. Isso é simplesmente maravilhoso. Por isso que dizem que o amor de mãe é o maior amor possível. Por quê? Normalmente são os nossos resgates. Você vem como mãe para aprender a amar. Às vezes até o seu inimigo. Porque não existe amor maior, não existe. O amor de pai é brilhante, mas você deixar o seu corpo se transformar. Só quem já gerou um filho sabe. Suas mamas crescer, as dores que são, a barriga de se dilatar, a dor do parto, a amamentação, que é um sofrimento, para quando ela chegar a uma certa idade dizer, eu não gosto de você. Eu não quero ser sua filha. Eu não quero conviver com você, eu quero ficar longe de você. Por quê? Você abriu o seu espírito para aquela encarnação, você aceitou, você perdoou. Mas aquele espírito que vem, às vezes vem só para te testar se você realmente evoluiu, se você realmente cresceu. Então ele vai fazer de tudo para provocar, para você sair do seu equilíbrio. Então o maior teste está na sua casa. Eu não tenho desgaste com a Ana Laura. Por quê? Por mais que eu adore a Ana Laura, eu não convivo de escova com escova. Como diz assim para você, você ama, leva para casa. Passa uma semana, 10 dias, 15 dias, depois devolve, aí você me fala se é o anjo que você acha que é. Porque é só na intimidade, no convívio, que a gente consegue perceber o inimigo ou o amigo que está ao seu lado. Infelizmente, o tempo acabou. Eu ia até falar de uns assuntos mais relacionados ao passe, que era a água magnetizada, que é maravilhoso, a água magnetizada, que vários testes foram feitos, e nosso corpo é feito de água, né? Então, com a prece, imagina a qualidade da água que está no nosso corpo quando nós emanamos e pensamos em Deus, né? Que já fizeram vários testes com copos de água, o japonês fez e houve a cristalização da água. Imagina nós, quando nós fazemos a introspecção, recebemos, aceitamos Deus, Jesus, as energias positivas. Como é que está a água dentro de nós? Qual é o cristal que ela está fazendo? É uma coisa assim, incrível. A viver é a chance que nós temos de sermos melhor. Só que a gente aproveita a oportunidade para estar encarnado, para reclamar, para lamentar, ao invés de dizer, gente, obrigada, Senhor, que eu estou aqui, enquanto tem 2/3, 3/3, 2/3 esperando para encarnar, e ter a oportunidade que eu estou tendo de casar bem, de ter filhos, de ter... É uma maravilha? Não. Tem problemas? Tem. Tem desgaste? Tem. Tem. Mas, poxa vida, nós estamos aqui. E olha, quando o Fortunato estava lá na cama, no hospital, ele dizia, eu não quero morrer. Eu quero viver até os 104 anos. Mas o corpo dele não aguentava mais. E talvez o espírito não precisasse mais. Mas é tão bom viver. Só quando a gente morre, perde o corpo físico e vai para o plano espiritual,
a gente fica louco para entrar na fila de novo da encarnação. Então, que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine, que possamos ter várias outras oportunidades.